Fala trader, Carol aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e hoje você vai aprender como operar order block de uma forma simples, tá? Então, são conceitos institucionais aí que você precisa entender para aprimorar as suas análises e, é claro, ter muito mais lucros, que afinal é para isso que nós estamos no Forex. E antes de começar o conteúdo, te convido a se inscrever no canal e deixar o like também para fortalecer, né, aqui e para eu entender que você quer mais conteúdos como esse. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e clique no like para a gente bater a nossa meta de 10 mil inscritos. E vamos para a aula. Então, olha só, a primeira coisa que você precisa entender o que é conceito de dinheiro inteligente, SMC, Smart Money Concept, tem muita gente falando sobre isso. Então, eu quero que você entenda o que significa, tá? Basicamente, é o dinheiro que faz os mercados se moverem. Como no mercado financeiro precisa existir um comprador para cada vendedor, então as instituições enfrentam um grande problema de falta de dinheiro, né, para comprar mais posições ou vender mais posições. Então, com isso, elas usam armadilhas para pegar o dinheiro dos traders de varejo. Então, esse desenho aqui é um exemplo bem simples para você entender. É claro que depois nós vamos no gráfico, vou te mostrar na prática como isso funciona, mas você precisa entender o conceito, tá? Então, aqui temos uma falsa região de suporte, né? O varejo está comprando aqui nesse suporte e, de repente, a instituição vem e liquida todo mundo, né? Aciona o stop de todo mundo que estava comprado aqui e em seguida impulsiona o preço para cima. Então, claro, se você é um trader iniciante, até mesmo um trader um pouco mais experiente, você já percebeu que isso acontece todos os dias, né? Todos os dias você coloca seu stop lá em uma determinada região e você percebe que o preço está indo em direção ao seu stop, né? E você pensa, nossa, a corretora está caçando meu stop. Bom, na verdade não é a corretora, né? Que essas regiões de suporte e resistência funcionam como imã para o preço, tá? Então, as instituições sabem que a maioria do varejo, mais de 90%, opera da mesma forma, né? Que é o quê? Suporte e resistência. Então, é claro que elas vão tirar proveito disso. Então, agora, o que é uma order block? Bom, após as instituições entrarem, então, para capturar o dinheiro dos traders de varejo, ela acaba deixando blocos de ordens pelo caminho. Essas order blocks, né, ou blocos de ordem, servem então para a instituição sinalizar o preço onde foi feita a venda e depois retornar naquele ponto para fechar os contratos que ficaram em abertos. Então, temos dois tipos de order block. Temos a bullish order block, que é a última candle de queda antes de uma alta expressiva, e a bearish order block, que é uma última candle de alta antes de uma queda expressiva. E olha só então o exemplo aqui de bullish order block. E claro, a psicologia por trás, né? Então, aqui em uma tendência de baixa, a instituição precisa comprar posições, porém, ela não consegue chegar no preço desejado de uma só vez. Então, o que a instituição faz? Ela vai vendendo o preço, né? Criando armadilhas como regiões falsas de suporte para o varejo comprar. E assim que o varejo compra, a instituição vende, acionando os stops dos traders. Então, os traders eles não têm mais escolha, né, a não ser vender a sua posição para as instituições. E quando isso acontece, a instituição compra as posições e impulsiona o preço para cima, como nesse exemplo aqui, bem prático, né? Então, vemos uma tendência de baixa aqui, liquidez capturada pelas instituições. Uma order block é formada e em seguida temos um grande push de alta. E aí a bearish order block é o inverso. Então, em uma tendência de alta, quando a instituição ela precisa vender posições, ela vai criar armadilhas para os traders de varejo como falsas resistências. Assim que os traders de varejo vendem naquela resistência, a instituição impulsiona o preço para cima, acionando os stops dos traders de varejo. E aí, é claro, eles são obrigados a saírem da posição, né? Então, a mesma coisa. Tendência de alta, cria uma falsa região de resistência para o varejo começar a vender bastante, deixar bastante stop aqui. A instituição finge que vai vender junto, né? Porém, sobe
só para capturar o stop de todo mundo que estava vendido aqui. Cria-se um order block e em seguida o preço desmorona lá para baixo. E aí agora, como você opera um order block, né? Então, após você identificar uma região de liquidez pendente, seja uma falsa resistência, um falso suporte no gráfico, você precisa aguardar o preço capturar a liquidez pendente. Então, primeira coisa, aguarde captura de liquidez. Segunda coisa, depois que o preço retornar no order block, aguarde um padrão de candle de confirmação e entre com stop acima ou abaixo da order block e o alvo será na próxima região de liquidez. Então vamos para o exemplo prático no gráfico. Vamos lá. Então olha só, aqui no euro-dólar nós tivemos então um impulso de queda muito brusco, né? Olha só, uma grande queda e o preço, então daqui, iniciou uma reversão. Então o que aconteceu aqui? A instituição, ela vendeu para poder comprar. Então olha só o que aconteceu. Vou excluir aqui, ignore os ruídos de fundo, tá? Presta atenção aqui no conteúdo, olha só. Então, a instituição criou uma falsa região aqui de suporte, lembrando que estamos em 1 hora, tá? O tempo gráfico, então cada candle equivale a 1 hora aqui. Então, criou essa região de falso suporte para o varejo começar a comprar, todo mundo comprando aqui, deixando o stop abaixo. E a instituição, então, vendeu, acionando o stop de todo mundo que estava comprado aqui. Criou-se uma order block, o preço reagiu nessa order block, formou um impulso de alta, depois retestou o order block, né? Mitigou a order block, para o quê? Encerrar os contratos que estavam pendentes aqui de venda, né? Porque ó, a instituição vendeu, abriu o contrato de venda, então o contrato de venda estava em aberto. Quando a instituição compra de novo, ela está perdendo aqui na venda. Então ela precisa voltar ao preço para fechar o contrato de venda e depois, sim, levar o preço para onde ela quer, né? E qual é o próximo alvo, então? Que seria, nesse caso, essa região aqui de captura de liquidez, né? Essa outra região onde tinha muito stop parado aqui, que é claro, evidentemente foi capturado, tá? Então, olha só, essa aqui é a nossa order block, a nossa bullish order block, tá? Então perceba que o preço reage, né? Retesta ela com esse padrão aqui. Então, ó, uma candle vendedora de força, uma candle menor, porém vendedora também, em seguida uma candle compradora de força que engolfa a segunda pequena candle, então engolfa o corpo da candle menor. Em seguida temos um pequeno pullback e aí o preço segue lá para cima, né? Lá para o próximo alvo de liquidez. Então, essa aqui é a confirmação que você precisa aguardar, tá? Então, seja um padrão de martelo ou esse padrão aqui composto por 3 candles, que é um padrão mais forte ainda, né? Que aumenta a probabilidade de realmente o preço reagir lá para cima. E aí você coloca então seu stop, claro, abaixo da order block e o alvo aqui, né? Nessa região aqui de interesse, tá? Então vou digitar aqui para você, olha só, bullish order block, que é a última candle de queda antes da alta. E agora vamos ver a bearish order block, né? E não vamos longe aqui, em 1 hora já conseguimos identificar. Então, olha só, tivemos aqui uma captura de liquidez institucional. Então,
impulsionou o preço lá para cima, capturou o stop de todo mundo que estava comprado e decidiu vender o preço. Então, olha só, né, o quanto derreteu aqui esse preço após essa venda, né? E aonde está a nossa bearish order block? É a última candle de alta antes de uma queda expressiva. Então, ela está aqui, bearish. E é o mesmo conceito, né? Então, nós aguardamos o preço retornar na região da bearish order block. Olha só, fazer um padrão com uma probabilidade muito alta. Nesse caso, foi o padrão em engolfo de baixa. Então, uma candle menor compradora foi engolfada completamente por uma candle maior vendedora. E em seguida, o preço derreteu lá para baixo, né? Claro, stop, onde seria aqui em cima, tá? E o seu alvo no primeiro ponto de captura de liquidez, né? Onde você julga aí que tem uma região de suporte, de falso suporte formada, que a instituição possa querer capturar. E olha só, se você ficou aqui no final, aqui na descrição tem as corretoras que eu recomendo. Também tem um e-book gratuito para você baixar aí sobre trade do zero, se você está começando do zero. E, é claro, o meu treinamento completo. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau!